Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, em segurança. Hoje eu quero te convidar para conhecer a trajetória acadêmica de Bruno Leitão. Bruno Leitão foi meu colega de faculdade, né? Nós lecionamos na mesma faculdade. Ele é doutor em Direito, mas eu vou deixar para ele contar para vocês a trajetória acadêmica dele. Esse é um formato novo, um formato diferente que eu quero trazer para vocês, de pessoas contando em vídeo as suas trajetórias. O primeiro é o Bruno. Espero que vocês gostem. E se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha, ajuda demais a divulgação aqui do nosso YouTube. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bom? Recebi um convite da minha amiga professora Janaína para falar um pouco da minha vida acadêmica no projeto que ela desenvolve muito bem sobre trajetórias acadêmicas. Sei que vocês, na maioria dos casos, trabalham com textos, eu nem sei se já houve algum vídeo para isso, pedi, ela me autorizou. Então achei que seria mais interessante falar para vocês por aqui, até para respondê-la mais rápido em relação ao que ela me pediu. Fiz aqui algumas anotações para explicar um pouco de como foi a minha trajetória acadêmica, mas vamos lá. De maneira tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro, nunca fui um aluno brilhante na graduação. Na verdade, até a graduação em Direito, ela se apresentou como uma segunda graduação para mim. A minha primeira graduação foi uma graduação em turismo, num momento que eu não sabia muito o que fazer da minha vida acadêmica. Eu acabei o colégio, eu não sabia que de certeza eu queria fazer como profissional. E naquele momento surgiu o primeiro curso de turismo aqui no estado e eu entendi que por ser uma cidade turística, Maceió, Alagoas, eu estaria investindo numa profissão que teria tudo para trazer bons frutos. Me interessava por línguas, enfim. E fiz uma graduação até bem feita lá. É algo que desenvolveu outras aptidões, como essa capacidade de argumentação, como desenvolver línguas, como outras características da parte administrativa que o curso proporcionava. Mas eu tinha outros primos e parentes que faziam curso de Direito, e nessa troca de informações com eles, eu disse, acho que Direito se encaixa com aquilo que eu gosto. Eu gosto de história, gosto de geografia, gosto de política, economia, então acredito que hoje eu tenho uma maturidade para fazer o curso de Direito de uma forma diferente. E fiz o curso de Direito em paralelo à ideia de fazer o concurso para delegado de Polícia Federal. Meu pai é um agente de Polícia Federal, eu sempre gostei de Direito Penal, assim, mesmo antes da faculdade, os temas associados à política criminal eram temas que eram interessantes, eram coisas que eu via discutir na minha casa. E quando eu entrei na faculdade, até por conta da atividade do meu pai, eu me interessei ali por Direito Penal e fiz o Direito Penal ali a minha mola mestra para os interesses que eu tinha dentro do curso. Eu nunca fui um aluno brilhante dentro de sala, eu era muito bom em Direito Penal, os outros colegas vinham estudar, inclusive comigo, Direito Penal. E as outras disciplinas ali eu era um aluno bom, enfim, mas nada de outro mundo. E eu nunca tive interesse pela academia na época porque eu não conhecia o que eram as atividades acadêmicas de pesquisa na instituição. Então isso nunca foi uma coisa que me atraiu porque para mim eu era um ignorante em relação àquilo, eu desconhecia aquela realidade durante o curso inteiro. E aí quando eu acabei o curso, eu tive um problema em que o concurso que eu queria estudar, que era para delegado de polícia, ele demorou ali 5 anos e eu já estava numa segunda graduação, eu disse, poxa, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma renda, e eu acabei o curso e fui exercer a advocacia. Fui contratado por um escritório e ganhava um salário mínimo à época, não era algo que mudava a minha vida, mas enfim, já era uma renda para não precisar depender dos meus pais para tudo. Mas eu tive um insight, que foi enquanto eu estudava para o concurso público, eu ficava bem curioso com aqueles professores que pegavam numa aula e davam ali temas que eram trabalhados na graduação talvez em semanas e eu conseguia me fazer entender com aquilo ali de uma forma brilhante como os professores não conseguiam fazer na graduação. E eu curioso por aquilo, mas poxa, como é que a pessoa vira professor? Como que a pessoa se transforma ali em professor? E isso observando apenas alunos de professores de concurso. E foi ali que eu tive o insight de entender, poxa, como que eu viro um professor? Quanto que é um salário de um professor? Eu comecei a conversar sobre, e conversando com alguns professores da graduação, eles me disseram, o caminho para ser professor de graduação é entrar no mestrado.
Então, na época, se você entrasse no mestrado, certamente você seria convidado para dar aula em algum curso, alguma faculdade, ou até mesmo cursinhos, enfim. E foi o que aconteceu. Eu, conversando com uma professora que estava dentro do mestrado na época, ela me passou ali algumas orientações em como que ela entrou. Eu peguei o edital, estudei aquele edital, eu busquei compreender como que seria, o que seria necessário para entrar. Fiz resumos dos textos que eram cobrados para a prova escrita, eu olhei ali outras dissertações e busquei ver como que eles apresentaram um projeto para entrar, sempre conversando, mas não existia nada para você se aprofundar sobre como seria entrar no mestrado. Então foi meio que ali conversando com amigos. E pela minha boa organização aquilo deu certo, eu entrei no mestrado da UFAL. E quando entrei no mestrado da UFAL, na verdade eu tive um despertar para a vida acadêmica que eu nunca vi antes, eu não conseguia enxergar aquilo. E aí você vê que aquele mundo ele muda completamente. A gente que dentro da graduação foca muito nas disciplinas jurídicas, passa a ser forçado a ter reflexões de disciplinas que a gente não dava valor, que eram disciplinas propedêuticas. E lá no mestrado, eu passei a ter que refletir sobre temas que eu considerava até secundários, como democracia, federalismo, justiça, etc, etc. E aquilo abre a sua mente. É o que eu digo para os meus alunos. Por mais que você tenha muita certeza de que vai exercer determinada área pública vinculada a concurso ou advocacia, a academia, por mais que você não vá ser um professor, um profissional da vida acadêmica, ela abre a sua mente para que você seja um profissional em qualquer das áreas que você escolha. E aí, ao entrar no mestrado, eu recebi logo convites para dar aula. E aí, eu comecei a entrar na graduação e passei a entender que aquela experiência na academia, ela seria enriquecedora para mim de várias formas. Por quê? Quando eu passei a ser professor por conta do mestrado, eu passei a enxergar a faculdade de uma maneira completamente diferente. Então, por exemplo, foi curioso porque na hora que eu entrei para ser professor, eu fiz uma opção em não continuar na advocacia, porque eu vi ali na advocacia uma área que não era tão valorizada. E aí, o que eu falo sobre isso é que a gente precisa ter um certo cuidado em entender o mercado. Por quê? Parece que a gente, ao entrar na academia, tem uma certa dificuldade em lidar com várias atividades ao mesmo tempo. E não cometam esse suposto erro que eu fiz. Eu poderia ter continuado, sim, a advocacia, ao mesmo tempo que eu focava na academia, porque hoje, ao terminar o doutorado, eu acabei voltando a exercer uma advocacia que eu deixei um pouco lá para trás. E aí, até você se adaptar a essa advocacia num fluxo do que o dia a dia pede de você, isso leva um certo tempo. Então, tenta conciliar, porque dá para você ter ali a academia junto das outras atividades sem nenhum problema. Quando eu entrei no mestrado e passei a exercer o cargo de professor, foi quando eu passei a entender como que a academia pode melhorar o desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, eu passei a ser exigido e naturalmente desenvolver uma melhor escrita. Eu passei a ser exigido e passei a desenvolver naturalmente uma melhor capacidade argumentativa, uma retórica melhor. E isso me fez entender que, na verdade, todo e qualquer aluno de graduação deveria separar um espaço da sua vida enquanto ainda estudante para desenvolver as atividades de pesquisa. Porque isso melhora aquilo que você precisa no seu dia a dia para qualquer das profissões jurídicas. Por quê? É uma atividade eminentemente oral e é uma atividade que eminentemente depende da capacidade de argumentação também escrita. Aquelas pessoas que aprofundam a leitura, que aprofundam os debates, que aprofundam o desenvolvimento nas temáticas que são complexas, fazem com que você exerça a sua profissão com maior altivez, com uma capacidade de desenvolvimento dessa atividade de maneira muito melhor, muito mais eficaz, muito mais completa do que simplesmente seguir o roteiro de outros profissionais desde enquanto estagiário. Mas vamos lá. Mestrado e doutorado tem uma diferença, porque eu entendo que o mestrado é o período de desenvolvimento mais complexo da vida acadêmica, porque o tiro é mais curto, porque muitas vezes você vai se colocar numa situação semelhante à minha de não compreender como funciona a academia e você não entende coisas que são básicas para entrar ali, como metodologia, como publicações, como a participação em eventos. Então, ao mesmo tempo, você precisa entender aquilo que é básico para a produção de um texto,
Ao mesmo tempo, você precisa entender que aquilo é útil para a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, você precisa estar desenvolvendo a sua dissertação. Então, o mestrado é a parte mais complexa do desenvolvimento da vida acadêmica. Quando você passa pelo mestrado, vem inclusive uma dúvida de você enfrentar logo em seguida o doutorado. E por quê? Primeiro porque o mestrado foi muito desgastante. E talvez você tenha feito essas opções como eu, de se afastar de uma ou outra atividade. E aí você pensa, não, eu preciso voltar para a advocacia com mais ênfase. Preciso voltar a estudar para o concurso público com mais ênfase. Mas aí eu digo a você que o doutorado é mais tranquilo, certo? Algumas pessoas podem até discordar de mim. Mas por que eu digo que ele é mais tranquilo? Porque você já tem alguma maturidade a lidar com a academia. E aí, lembre que você tem 4 anos para desenvolver uma tese e pagar basicamente a mesma quantidade de disciplinas que os 2 anos de mestrado. Então, o nível de aprimoramento, do desenvolvimento daquela oralidade, daquela capacidade de argumentação, aqui no doutorado ela atinge o ápice. E aí você realmente consegue compreender o direito de uma maneira mais ampla, independentemente da área que você quer atuar. Então não é raro professores que atuam, por exemplo, numa área criminal, como eu, acabarem desenvolvendo uma amplitude para atuar em várias áreas do direito público. Não é raro que alguns profissionais de tributário também façam a mesma coisa. Não é raro que profissionais da área privada, que eram específicas de uma área civil, também recaiam em discussões da área de direito público e ampliem ali o seu rol, o seu leque de atuação. E aí veja, qual que é o outro grande ponto que a academia traz para você como algo engrandecedor? É a questão da autoridade. A gente precisa enxergar, e eu falo isso para os meus alunos na graduação, que você desenvolve autoridade durante a graduação, algo que eu não fiz. Então veja que parte dos meus exemplos, parte da minha narrativa, ela é vinculada a, inclusive, opções que eu não fiz, ou inclusive escolhas que eu fiz errada em relação a deixar de lado algumas atividades. Então, se você que está ouvindo isso é um aluno de graduação, eu digo sem medo de errar. Se você se aproxima da pesquisa ainda enquanto graduando, você já se mostra como um aluno diferenciado. E se você entende que pesquisa nada mais é do que selecionar um tema de afinidade, enxergando um problema, se dedicando a pesquisá-lo e trazer uma proposta de resolução para aquele problema, você, enquanto aluno graduando, já pode apresentar ao final do curso uma proposta inicial para resolver aquele problema. E sendo realmente algo específico, algo novo, as pessoas já passam a te conhecer dentro da graduação, elas vão te indicar para eventos, elas vão te indicar para publicações. Então você já sai da graduação com uma certa autoridade sobre algo. E aquilo te vai ser útil, inclusive, para apresentar como proposta para o mestrado, como projeto de pesquisa. E aí o nível de autoridade que você se torna dentro do mestrado e doutorado é outro, porque você vai ultrapassar a questão ali regional das discussões. Você vai sair do seu estado, você vai discutir com profissionais de outros locais, de outros países até, em eventos e em publicações da qual você possa fazer parte. Então, quem consegue compreender isso, consegue largar com diferencial. Então, por mais que você seja advogado, ou pretenda ser advogado, olha o que isso pode agregar à sua advocacia como referência em determinado tema. Em uma pessoa que apresenta os seus trabalhos para outros profissionais, que é entrevistado na televisão sobre aquilo. Ou você que atua em determinada área pública, em determinado concurso, lá dentro você vai ter que escolher alguns espaços de atuação. E se você é referência em um tema, que é provavelmente que você tem afinidade, aquilo vai te ajudar a atuar numa área, naquele concurso público que você tem afinidade, por exemplo. Muitos promotores, muitos defensores públicos podem atuar em qualquer área do local onde ele entra para trabalhar. Mas se eu já sou um especialista, é óbvio que provavelmente aquela instituição pública vai me colocar para atuar naquela área que eu tenho uma especialidade. Então isso te ajuda a delimitar o objeto de atuação, além da autoridade, a algo que você tem afinidade, algo que você gosta. Então eu só vejo benefícios para quem consegue, desde a graduação, implementar a pesquisa no desenvolvimento da sua atividade profissional. E veja, uma grande dica que eu dou é que você participe dos projetos de iniciação científica quando os editais são publicados na faculdade, que você participe de grupos de pesquisa. Só para ilustrar, eu trabalho com pesquisa,
há muitos anos. A gente tem várias publicações aí, e boa parte dessas publicações são publicações com alunos que eram meus orientandos, e isso serve para colocá-los no mercado de trabalho. Mas para fomentar eles, que eles precisam realmente sair daquilo que é apenas discutido em sala de aula e aprofundar os textos. Então, por exemplo, eu sou hoje líder de um grupo de pesquisa junto ao CNPq, pelo Centro Universitário SESMAC, que a gente todos os anos elege um tema prioritário, e aquele tema prioritário, aquele tema que é anual, serve para que eu publique um edital lançando vagas para entrar no grupo de pesquisa, e aquelas pessoas que têm afinidade com aquele grupo de pesquisa venham participar. E mensalmente a gente acaba chamando um convidado para debater um tema, e aquilo ao final de um ano serve para que aquele aluno, vendo ali palestras, discutindo com professores do Brasil inteiro, se sinta motivado a escrever e pesquisar sobre aquilo. E ao final, aquilo vai servir tanto para já ter pronto algo a apresentar como projeto de pesquisa, já ter pronto um artigo para um TCC, ou já ter, inclusive, durante aquele período, publicado um artigo em uma revista científica. Então, fiquem atentos a iniciativas como essa. Isso não só acontece enquanto graduando, para graduados também. Então, façam parte desses grupos que debatem temas específicos para que você amplie o seu network e isso funcione para o desenvolvimento da sua capacidade profissional de atuação. Então, assim, a vida acadêmica, ela só tem a agregar a qualquer caminho que você escolha. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Já enquanto graduando, dentro do mestrado, dentro do doutorado, inclusive para você buscar estudar fora do país. E aí a dica é desenvolver línguas, pessoal. Tenham ao menos 2 línguas para você trabalhar. Espanhol e inglês seriam talvez aquelas que eu mais indicaria vocês a terem como algo, pelo menos para uma leitura, para conseguir ler. Conseguir ler já te ajuda a acabar o doutorado e o mestrado sem nenhum problema. Agora, para sanduíche, para pesquisas fora, e isso vai exigir que você tenha uma capacidade de argumentação nessas línguas. Então, eu acredito que essas são as principais dicas que a gente tem assim para estimular você a ter uma trajetória acadêmica, mesmo que você não venha a ser professor, mas que isso te auxilie aí a desenvolver a sua atividade profissional com um maior impacto, com maior abrangência para a comunidade entender o que você está apresentando. E pego esse ponto final, inclusive, como algo importante que eu devia ter deixado mais claro. A vida acadêmica é uma vida de profissionais que querem trazer para a comunidade melhorias. Há um quê de social na vida acadêmica. Eu preciso enxergar problemas em que a minha pesquisa traga propostas para resolver problemas da comunidade. Isso tem que ficar muito bem claro para você enquanto pesquisador, certo? Então, pessoal, eu acho que é isso. Esses são pontos ali que eu desenvolvi na minha vida acadêmica, que eu continuo desenvolvendo, e aí eu me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem para a gente trocar uma ideia mais à frente, beleza? Quem precisar, o professor Bruno Leitão aí está à disposição de vocês, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau.